Olá, meus irmãos, a paz do Senhor para os irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Eu estou aqui, irmãos e irmãos, com a nova Bíblia Dake, né? Eu fiz essa capa aqui, tá? Deixei ela assim, ó, topzinho aqui, marcador. E realmente aqui eu vou mostrar para os irmãos que essa aqui é a Dake, tá? Olha lá, Dake. E eu quero trazer aqui uma palavra em Romanos, no capítulo 6. Nós vamos fazer uma exegese aqui no capítulo 6 de Romanos. Deixa eu colocar aqui um suportezinho aqui, tá? Vamos fazer essa exegese aqui em Romanos no capítulo 6. Peguei uma caneta aqui. E é tão importante que em Romanos 6, que vai falar sobre a salvação. Aí tem método divino de libertação do pecado pela morte por meio de Cristo Jesus e do Espírito Santo. Aí você vai lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 1 ao 11, e do 8, Romanos 8, do 1 ao 13. Lá vai falar justamente sobre as referências do que nós vamos fazer aqui na Bíblia, na nova Bíblia Dake. Aí está aqui. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? Aqui está abunde, né? Mas aumente, amplie. Aí no versículo 2. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Aí vamos aqui no rodapé, até porque a Bíblia Dake, ela já traz um estudo muito bom, e ela traz umas palavras gregas, tá? Justamente aqui no rodapé. Aí diz assim, ó, após ter provado o estado de pecado dos judeus e dos gentios, é de demonstrar que ambos devem ser redimidos do mesmo modo, por meio de Cristo, pela fé e pela graça. Paulo agora passa a desenvolver o argumento do método divino e em tratar com o pecado. E o segredo é de uma vida santa vitoriosa. Surgem as questões de que a salvação é pela graça, não depende das obras. Quanto mais hediondo for o pecado, mais abundante a graça que é perdoada. Então não devemos continuar pecando para que a graça de Deus engrandeça. Aí diz de modo nenhum, né? De modo nenhum. Está aqui. De modo nenhum. Então, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente, para que a graça abunde, que fique mais amplo? De modo nenhum. Você, nós não devemos permanecer no pecado e, como se diz alguns aí, aproveitar a graça e fazer o que quiser. E quando estiver perto da minha morte, eu peço perdão a Deus. Isso é uma coisa improvável. Uma pessoa que está no seu dia a dia, no trabalho, alguma coisa, não sabe o momento que vai falecer. Não é que o crente, ele deve ficar se preparando. O crente em Cristo Jesus, ele tem que estar preparado para este momento, porque nós não sabemos que no momento que a gente vai dormir, se a gente vamos acordar. Se a gente vamos acordar. Então, o cristão, ele deve estar sempre na graça de Cristo Jesus. E não ficar com esse pensamento, olha, quando estiver perto da minha morte, eu volto para Cristo, porque ninguém sabe o momento que ela vai voltar para Cristo.
E ela, não, deixa eu pecar, deixa eu beber, deixa eu usar droga, deixa eu fazer o que eu quero. E quando chegar o momento certo, eu peço perdão a Deus. E isso é erradíssimo, uma pessoa ficar desse jeito. Parece que ela está com uma intenção premeditada e pensa que Deus não sabe das coisas. Antes que nós vamos falar alguma coisa, Deus conhece o nosso pensamento, as nossas ações. Deus sabe de tudo. Deus, ele sabe de todas as coisas. Todos os nossos pensamentos, ações que nós vamos planejar, Deus, ele sabe de todas as coisas. Antes de tudo, Deus, ele já sabe. E aqui, no versículo 2, diz assim, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Por quê? Porque quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós passamos da morte para a vida. O mundo, ele vive na morte. Por isso que eles matam, eles roubam, eles adulteram, eles vivem no engano, naquilo que não presta. Por quê? Porque eles estão o quê? Eles estão mortos. Eles estão mortos. Então, quando uma pessoa ímpia, ela se converte a Cristo, ela passou da morte e agora ela veio para a vida. Porque Cristo diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Não existe outro caminho. Cristo é o único caminho que leva o cristão para a presença de Deus. É o único caminho. É o único caminho. Se nós estamos mortos para o pecado, como vamos viver ainda nele? Nós morremos para o pecado. O cristão morreu para o pecado. Se ele não morreu para o pecado, é porque ele continua pecando de propósito. Ele deve, não paga. Ele vive na mentira. Vive passando as pessoas para trás. A pessoa não morreu ainda para Cristo. Ou para o mundo, quer dizer, desculpa. Ela não morreu para o mundo. Ela ainda está vivendo para o mundo. Agora que nós, depois que entregamos a nossa vida a Cristo, nós estamos vivendo a vida. Veja só, que uma pessoa que ela está no mundo, ela está morta. Ela não sente nada. Ela bebe, ela prostitui, ela usa droga. Então ela está no seu prazer, no mundanismo. Mas o crente em Cristo Jesus, ele vive na graça de Deus, no prazer de Deus, e ele tem a sua vida completamente segura em Cristo Jesus. Né? Agora o que o crente gosta mais é de festa. Crente é festivo, né? É festa de jovem, é festa de irmãs, é festa de varões, é festa de tantas coisas, e os irmãos engordam, né? Isso é que é bom, né? Festa em Cristo Jesus, é a melhor coisa que tem, não está usando droga, mas tem que ter moderação, porque tem crente que come. Você sabe que ovelha come muito, e come muito, né? Tá? Aí vamos aqui, não sei se vai dar tudo, né? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Olha aí, porque nós passamos da morte para a vida. Aí no versículo 4 diz assim, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim também em novidade de vida andemos também em novidade de vida. Ou seja, sempre tem uma coisa nova na nossa vida, fazemos as coisas com alegria, né? Com gozo, com vontade, com fé, com firmeza. Isso é uma das coisas mais importantes que o cristão ele faz, com alegria, igual os apóstolos faziam com alegria, estava sendo perseguido, mas era tudo com alegria. Por quê? Porque estava em prioridade na vida deles, o quê? A alegria em Cristo, na obra de Deus, na obra do Espírito Santo, é uma coisa formidável, né? Aqui no
versículo 4 do capítulo 6, está aqui uma referência, do 3, né, que eu não falei ainda, ó, o batismo em Cristo, não nas águas. O batismo é por sepultamento, independentemente do tipo de batismo. Tá vendo? Então, o batismo, ele é um sepultamento do pecado. Então, quando você batiza, você vai para aquele tanque batismal, ou você vai num rio, né, não sei qual é o seu ministério aí, comente aqui, mas quando a pessoa é sepultada, ali no batismo ali, que é um ato simbólico, que a pessoa é mergulhada ali, é o sepultamento do pecado. E quando você volta, ali significa a ressurreição da vida do cristão. Então ele nasceu de novo, porque ele teve a certeza que pelo batismo ali agora, ele está sendo uma nova criatura em Cristo Jesus, né? Passou de ser criatura para ser filho, como se diz, né? E aqui, na referência do 4, diz assim, ó, assim como Cristo morreu completamente também, os que professam ser cristãos devem ser completamente sepultados e salvos do pecado. Não podem ter mais nenhuma ligação com o pecado. Olha só que coisa boa. Da mesma forma que um cadáver não tem ligação com o espírito que já saiu do seu corpo. Entendeu? Então, como o pecado já saiu do seu corpo e você se tornou a nova criatura, então nós devemos evitar o quê? Ficar pecando, ficar mentindo, ficar fazendo coisas erradas, porque você morreu para o pecado e você nasceu de novo para Cristo Jesus. Aleluia. Isso é uma das coisas mais importantes na vida do cristão, que ele tem que entender que ele passou da morte e agora ele está na vida. Quando você estava no mundo, você estava morto. Agora, quando você entregou a sua vida a Cristo, aí você passou da morte para a vida. Eita, que coisa boa, né? Agora vamos aqui na referência do 4. Olha aqui que vai dizer aqui, ó. O que vai dizer não, o que diz, né? Eu não gosto dessa pronúncia, vai dizer, porque a Bíblia já diz, já está falado, já está escrito, já está decretado. Então tem muitos pregadores que dizem, a Bíblia vai dizer, o livro vai dizer, não sei quem vai dizer. Não, já está dito, né? Já está falado, já está completamente feito, né? Versículo 4. Poder glorioso. Assim como o tremendo poder de Deus ressuscitou a Cristo, esse poder também pode trazer a vida à alma morta dos pecados e torná-los novas criaturas. 2 Coríntios, capítulo 5, 17 e 18. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Olha aí que coisa mais linda, né? Aí, no versículo 5, ó, agora vamos para o 5. Porque se fomos sepultados juntamente com ele pela semelhança da sua morte, também seremos na da sua ressurreição. Entendeu? Que um dia nós vamos morrer, mas nós vamos ter o nosso corpo glorificado. Não é esse corpo aqui que a gente sente dor, que machuca, que corta, essas emoções ruins que a gente passa. Não, a gente vai ter um corpo ressuscitado, novo. Aí vamos para a referência, tá? Para ganhar tempo aqui. Do 5, né? Do 6, do capítulo 6, agora no 5. Então, aqui, a palavra em grego é sulfutos, plantados junto com, né? A palavra em grego é sulfutos, plantados juntos com, aí é com Cristo, né? Vou ver aqui, juntamente com, provando claramente o sepultamento literal do seu corpo e o sepultamento simbólico pelo batismo, como que eu falei agora, né? Pelo batismo do corpo, no sepultamento simbólico do batismo. Aí já vai falar aqui, ó, que fala já, ó, não há plantio ou sepultamento, ó,
Deixa eu ver aqui, porque eu errei aqui um pouquinho. Deixa eu botar aqui de volta tudo de novo. Sulfutos, né? Que é no grego, plantados juntos com, né? No caso é com Cristo. Provando claramente o sepultamento literal do seu corpo e o sepultamento simbólico do batismo. Não há plantio ou sepultamento na aspersão ou no derramamento de um pouco de água. Tá vendo aqui, ó? Tem umas igrejas aí que só colocam um pouquinho de água na cabeça. Aqui não. Tem que ser mergulhado, né? Tem que ser mergulhado nas águas, que é o símbolo perfeito do sepultamento, né, do pecado. E quando a pessoa ressurge, então aí já é um novo nascimento em Cristo Jesus. Porque então as igrejas colocam um pouquinho de água, que é aquele negócio da igreja católica, que eles colocam aquele negócio, não vou nem falar essas coisas aí, né? Aí você vai no capítulo de João 12, 24, 1 Coríntios 15, 36, aí diz assim, ó, 6, né, que eu li? Não, agora vamos para o 6. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Aí vamos aqui para o rodapé, que diz assim, ó, esse não é nenhum outro além do próprio Satanás. Tá vendo? Ó, sabendo que o nosso velho homem foi crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado, porque quem serve ao pecado serve ao diabo, né? Ó, esse não é nenhum outro além do próprio Satanás, o príncipe da potestade do ar, espírito que agora age nos filhos da desobediência. Então, Satanás, ele age, né, nos filhos da desobediência, porque quando diz aqui, ó, sabemos que o nosso velho homem foi com ele crucificado, com Cristo crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. Porque enquanto nós estávamos no pecado, no corpo do pecado, então estava servindo a quem? Ao diabo. A fim de não servirmos mais ao pecado. Aqui está no versículo 6 ainda. Ó, aí diz assim, aqui está dizendo assim, ó, chamar isso de natureza adâmica é errôneo, porque nada aconteceu a Adão, senão a sua submissão a Satanás, e em consequência a queda. Adão não continuou com o mesmo Adão continuou com o mesmo corpo, alma e espírito depois da queda. A única diferença estava na mudança de senhores. Não existe algo como a velha natureza, a não ser o próprio corpo, a alma e o espírito do homem, dominados por poderes satânicos, como observa na passagem acima, né? Aí diz aqui, ó, as expressões mortos para o pecado, quer dizer, crucificado com ele, né, com Cristo, morremos com Cristo, mortos para a lei, e outras são comuns entre os falantes de língua hebraica e grega e latina, e de outros povos, morrer para algo ou para alguém, e não ter nada a ver com essa coisa ou pessoa, é estar totalmente separados dela. Viver para uma pessoa ou coisa é estar totalmente entregue a ela e ter íntima relação com aquela coisa ou pessoa. Ter o velho homem crucificado significa não ter mais nada a ver com ele. Na verdade, diz que o maligno não toca no nascido de novo. Então, quem é nascido de novo,
a morte não tem poder sobre essa pessoa. Até porque quando o cristão morre, os anjos do Senhor vêm levar o cristão e colocá-lo no paraíso. Ele vai estar no paraíso. Tipo, lá está os servos de Deus que estão hoje, eles estão num lugar chamado de paraíso, um lugar de descanso, aonde Paulo foi e ele viu coisas lá que eram maravilhosas. Então nós vamos parar aqui, tá? No versículo 7 e na próxima vez nós vamos continuar do 8 em diante. Que Deus abençoe.